E salve galera, quem tá falando é o NRG pra mais um vídeo, na verdade pro primeiro vídeo do NRGcast. Um novo quadro onde eu vou trazer o meu amigo convidado, o Facito. E aí, galera, tudo bem? E Hoje eu tô bom, calmo. galera, o episódio de hoje, né, no caso, o primeiro vídeo dessa nova saga, vai ser sobre o Ballon d'Or. Eu e o Fá vamos discutir algumas premiações, né, discutir de forma civilizada, apesar da gente não ser tão civilizado. As premiações do Ballon d'Or, posições e até algumas outras coisas que a gente vai discutir. A maioria dos prêmios realmente não tinha muito o que mudar, né? Agora, Facita, eu vou para a maior discussão desse prêmio. A bola de ouro masculina. Eu vou começar do 30º para cima e a gente vai falar se concorda ou não. Então bora lá. O 30º nome foi o nome do Olise. Você acha que ele devia estar mais alto ou não? Assim, pra mim, sendo sincero, o Olise eu acho que ele não devia estar nem sequer nomeado. Porque, ou seja, sim, fez uma boa temporada, só que tinha outros jogadores que podiam entrar, como era o caso do Valverde, Sim. não entrou. E foram E o mais Olise, brilhantes. sim. E o Olise sim fez uma boa temporada, só que se você comparar ele com a temporada que o Valverde fez, que o Valverde literalmente carregou o Real Madrid nas costas, não dá pra comparar. Eu quero dizer que o Robson Bambu merecia muito mais estar no lugar do Van Dijk. Bom, agora vem pra mim a primeira polêmica dessa bola de ouro, que é o Lautaro em 20º. Primeiramente, antes de você fazer o questionamento e comparar ele ao Dumfries, o Lautaro foi um dos principais jogadores da Argentina, em geral. O Messi, beleza, o Messi é o Messi, mas o Lautaro foi um dos principais. Foi, pra mim, o principal jogador da Inter. Ele jogou, depois de voltar de lesão, depois de poucos dias, na semifinal. Jogou praticamente com uma carga de muitos jogos. Foi se não me engano, artilheiro de alguma competição, se eu não estou enganado. Então, pra mim, eu acho que ele podia estar um pouco mais à frente, dito os próximos nomes que eu vou falar. Assim, eu vou concordar com você, né? Deixando o clubismo de lado, né? Além de ter sido importante pro nada conseguido da Inter, foi um dos principais nomes da Inter. Merecia estar bem mais acima pela atuação individual dele. Porque, assim, pelo coletivo, a gente não pode considerar a Inter. A gente não pode levar os jogadores da Inter a um nível tão alto por conta do coletivo, que realmente a temporada da Inter foi algo que foi bom, só que no final foi decepcionante. Sim. Agora, a gente tem que sempre se voltar pro individual também. E no individual, o Lautaro foi simplesmente o cara da Inter. Foi o cara que decidia jogos, salvava a Inter em diversas ocasiões. E como você mesmo disse, na Argentina ele chegava com o peso de um Mundial, onde ele simplesmente perdeu um gol numa final de Copa do Mundo, que eles poderiam ter perdido nos pênaltis, mas ainda bem eles tinham Dibu Martins. Chegou fazendo atuações bastante abaixo da média na seleção e simplesmente volta para uma Copa América e decide uma final. Sim. Isso é o que pesa bastante, e eu acho que ele realmente deveria estar bem mais acima, lá disputando pelo 15º a 10º, pelo menos. Vamos de polêmica agora, Facito. Bora, já tô vendo aqui. Pedri em 11º. Pra mim, isso é um crime. Eu vou explicar o meu pensamento. O Donnarumma foi super decisivo, então ele tá no top 10, é justo. O Nuno Mendes foi um cara decisivo, ganhou a Nations e tudo. Mas ele foi mais brilhante do que o Pedri. O Pedri foi o maestro do Barcelona no meio campo inteiro. Acho que eu vou me arriscar a dizer. Sem o Pedri, Rafinha e Yamal teriam um protagonismo bem menor. Eu vou até arriscar um pouquinho e dizer. O Palmer poderia trocar de lugar com ele facilmente, que eu não iria questionar. O Palmer no Chelsea é o protagonista? Foi o protagonista do Mundial? Foi o protagonista do Mundial. Beleza. Só que o Pedri outra coisa.
Pra mim é outra coisa, um nível muito acima. Talvez, né? Então, dei sua opinião, mas pra mim é um crime pra ele estar em 11º. Mim, o Pedro tinha que estar top 5 mínimo. Ok? Tipo, o Nuno Mendes fez uma boa temporada? Sim, fez uma boa temporada. Fez uma temporada incrível, sem dúvida o melhor lateral esquerdo que atualmente tem no mundo. Donnarumma fez uma boa temporada? Fez uma boa temporada. Salvou o PSG nas oitavas, se não me engano, contra o Liverpool. Sim, nos pênaltis. Né? Nos pênaltis. Foi muito bem contra o Aston Villa. Evitou que o PSG, né, pipocasse naquelas quartas. Também foi bom contra o Arsenal. Que, querendo ou não, acho que foi a eliminatória mais chatinha que o PSG teve. E na final ele só assistiu, né? E na final ele assistiu dentro do campo, né? Porque a bola não chegava nele. Pois é. Bom, vamos pro... Mas peraí. Vai, pode continuar. Aí tem a questão do Palmer. O Palmer, né? Temporada passada, ele salvou o Chelsea. Isso a gente não nega. Não tem como negar. Mas agora, a temporada atual. O que ele faz a temporada inteira é se manter constante ali e ajudando o Chelsea, só que já era um Chelsea que já tinha, né, voltado a se estruturar de novo. Sim. Já tava se levantando daquela temporada de 2023 desastrosa. É um Chelsea que ganha a Conference muito mais pelo erro do Betis, né? Quem assistir a final vê que o Betis falha muito em momentos que acaba entregando muito a Conference. Tipo, o Betis, no primeiro tempo, o Betis, ele foi avassalador, teve chance sim de abrir muito mais o placar, de ampliar muito mais, só que os caras simplesmente passou a defender, e o Chelsea aproveitou esse erro, e você nota como um time, ele simplesmente se desorganiza e perde por erro próprio, e não por mérito adversário, quando um dos caras que faz o gol do título é o Nicholas Jackson. É complicado. Nicholas Jackson faz o gol na final, não tá nem no top 30, não é nem indicado, né? Bom. Quando o Nicholas Jackson é quem decide a final, né? E pra mim, o Palmer, ele ficou aqui muito por causa do Super Mundial. Que, convenhamos, o Super Mundial, ele só joga a partir do mata-mata. Ele joga o mata-mata, porque a gente pega a fase de grupos. São fase de grupos, primeiramente, 2 jogos muito fáceis, né? Porque ele pega e jogo que ele apanha pro Flamengo. E jogo que ele apanha pro Flamengo. Não aparece, fica no bolso do nosso queridíssimo Alexandro e Ayrton Lucas, né? O que é meio estranho falar isso, né? O Ayrton Lucas, porque o torcedor do Flamengo se entende muito bem o que eu tô falando. Então é complicado a gente botar o Palmer numa situação de protagonismo se a gente contar só oitavas, né? Ele realmente é o protagonista do Chelsea, mas Pedri, eu não consigo aceitar que o Palmer tá na frente do Pedri nesse lugar. Eu também não, velho. Eu, sinceramente, acho que o Pedri deveria estar muito mais acima. E como eu falei antes, ele era a trindade com o Rafinha e Yamal. Agora eu vou falar uma posição que tá justa. A do Mbappé. O Mbappé foi protagonista do Real no lugar do Vini? Foi protagonista. Pronto. É isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Ele foi protagonista, beleza, brilhou na Supercopa da UEFA, né, se eu não tô enganado. Eu acho. Então, fora isso, não teve mais. Pra mim, o Mbappé foi isso. Foi o protagonista do Real. Então, 7ª colocação tá por isso. Olha, o Mbappé, ele fez o que você mesmo falou, né? Foi o protagonista do Real. E acabou. Foi o protagonista do Real a temporada inteira. Chega no Super Mundial, o protagonista do Real muda pro Gonzalo Garcia. Sim. E depois disso, o Mbappé não fez mais nada. Porque na semifinal contra a Espanha, na Nations League, o Mbappé ele simplesmente fez de pênalti, se não me engano. Acho que ele fez de pênalti, né? Só que, querendo ou não, foi uma semifinal que sim, terminou um 5-4, só que a Espanha atropelou a França. Os primeiros abriu minutos 5-1. foram avassaladores. E a França só jogou no final
e porque a Espanha ela simplesmente deu um apagão imenso e quase levou o empate no final. E a gente botar essa palavra protagonismo, galera, pro Mbappé, a gente engloba que ele foi realmente decisivo pro Real, beleza? Que ele brilhou na Copa do Rei na final, a gente entendeu isso, a gente entendeu que a briga até o final contra o Barcelona na Liga também é mérito dele, tá? A gente não tá questionando que, tipo assim, fora isso, ele não foi o cara que, por exemplo, deu um título pro Real Madrid. A Supercopa da UEFA contra a Atalanta era um título quase que obrigatório. A Atalanta é um bom time, não me entenda errado, mas era um título obrigatório pro Real, então não tinha muito o que fazer. Realmente, né? O Atalanta, ele podia estar chegando de vídeo uma temporada que meteu um 3-0 numa final contra o Bayer Leverkusen, o famoso Azar, Bayer que é o Bayer dos invictos que perdeu o último jogo e o mais decisivo. Só que, querendo ou não, era um jogo obrigatório o Real vencer, né? Um time que ganha uma Champions League invicta foi o time que né, naquela semifinal inicia o declínio do City de Guardiola. Sim. Um time que não tinha centroavante conseguiu ser um dos ataques mais letais. Sim. Um time que ficou a pouquíssimos passos de uma tríplice coroa, se não fosse aquelas quartas de final contra o Atlético de Madrid. Sim. Era obrigação vencer. Vou dar uma cortada um pouquinho no ranking pra falar uma coisa que eu percebi. Que praticamente não ligaram pra Europa League, né? Ninguém ligou pra Europa League. Uma Europa League praticamente perfeita do Tottenham. Beleza que o Tottenham é o time meio que azarão e etc. Mas o Son foi um protagonista. O Son fez muita coisa e não tá nem no top 30. Eu acho isso, porque, Sim. tipo assim, se a gente for botar, mas agora ele tá jogando na MLS. O Messi estava jogando na MLS ano passado. E estava indicado entre os 30. Então, é meio complicado você botar isso como argumento. E não, assim, não só o Son, mas também a temporada do Mickey Van de Ven. O Van de Ven Um baita defensor, uma incrível temporada, e salvou o Tottenham naquela final, convenhamos. E vamos botar aqui na Supercopa, o Van de Ven carregou, eu tô me arriscando a dizer, carregou a zaga do Tottenham inteira. O Tottenham só leva pros pênaltis porque o Van de Ven segurou aquele jogo do começo ao fim. Sim, o Tottenham ele abre o 2-0 e depois pipoca. Só que, querendo ou não, o Tottenham ele ia levar uma goleada histórica, não ia levar pros pênaltis, ia levar uma virada histórica pro PSG, se não fosse o Van de Ven aí na zaga. O Van de Ven poderia estar muito bem nos top 30 junto com o Son, né? Eu achei meio injusto, porque eu vou já me dar arriscar dizer aqui. Eu acho que o Van de Ven jogou melhor, mas talvez em questão de protagonismo, desse negócio todo, porque, ó, eu vou ler aqui pra vocês, galera, e pro Fá também, pra gente entender uma parada. Pra gente entender não, a gente já sabe, mas vocês entenderem mais. A bola de ouro, galera, tem 3 critérios básicos. O primeiro, que é o desempenho individual, caráter decisivo e impressionante. O segundo, que é o desempenho coletivo e conquistas. E o terceiro, que é classe e fair play. E pra mim, o Son teve os 3. Pra mim, o Van de Ven teve os 3. E o Fabian Ruiz, beleza, que jogou muita bola, gente. Eu entendo que ele jogou muita bola. Mas pra mim, o Van de Ven cabia muito bem ali no lugar dele. Não seria uma queda de desempenho. Seria pra mim justo. Sim, porque o Van de Ven fez uma baita temporada e não foi nem cotado. O Son fez também uma temporada boa. É basicamente o mesmo caso do Palmer. Ele fez uma temporada regular e, né, infelizmente o Son não pôde participar da final da Europa League. Sim. Mas, querendo ou não, ele foi o cara que, né, fez história assim com o Tottenham, 17 anos sem ganhar título. O Son é o capitão, o Son é o cara que tava simplesmente, né, dando tudo por esse time, dando tudo por esse título. A gente não sabe como a France Football não, os jornalistas da France Football, a gente vai discutir um pouquinho isso, falar no final, sobre como é feita a votação. Mas a gente não sabe como a France Football considera esse lado de fair play. Porque pra mim, se a gente for pegar o fair play
e levar pra uma história, a história que o Tottenham faz nessa temporada de desacreditado a título, com 2 protagonistas sendo os 2 que a gente citou, é pra mim, tipo assim, digno de estar na bola de ouro. Sim. E muito mais digno do que um Palmer 8º lugar. É. Bom, vamos de Hakimi sexto, acho que aqui a gente nem vai discutir tanto, melhor lateral direito do mundo, né? E o realmente. Dumfries não tem. O cara faz gol na final com uma frieza imensa e ainda manda um não vou comemorar em uma final de Champions League. Pra mim, justo, realmente. não vou nem questionar. Tá, ó, antes da gente entrar no top 5, eu quero a gente, né, que a gente possa pular o top 5 e falar do top 4. Porque o top 5 a gente precisa falar depois. O top 5 é um termo que eu e o Fá vai ficar tão indignado aqui que talvez vocês tenham que pular essa parte do vídeo. Porque é uma indignação tremenda. Porque eu tô com os números do Rafinha aqui pra vocês entenderem o que a Rafinha fez. E vamos lá. Primeiramente, vamos falar do Salah. O Salah, como eu falei, eu acho que eu mencionei um pouco mais, né, antes, né? O começo da temporada do Salah é espetacular. Mas chegou nas oitavas da Champions, não vi Salah. Na Premier League, beleza, a Premier League é uma ótima liga, mas, né, e tal, não sei o que, pá, mas se a gente for botar aqui em questão de disputa, o Liverpool disputou mesmo até, sei lá, 30ª rodada, porque o título tava na mão do Liverpool, só uma pipocada extrema, nível Arsenal, pra poder perder isso. Então, eu acho que o Salah, ele, talvez ficasse atrás do Hakimi, na minha opinião. Talvez, ele perdeu muita posição nesse final, né, de temporada. Talvez, eu vou me arriscar a dizer um pouquinho, que o 8º lugar do Palmer pra ele não era nada, tipo assim, maluquice. Talvez trocar o Palmer com o Pedro e o Pedro lá em 4º, tipo, não discordo. Não concordo com ele em 4º. Eu realmente não concordo também com o Salah em 4º. Porque, como você disse, o início da temporada do Salah era incrível. Geral no início da temporada já dizia. Ele contava como a bola de ouro mundo. vai ser. A bola de ouro vai ser Salah e Rafinha. Vai ser esses dois disputando bola de ouro. Só que aí chega às oitavas jogo de ida. Ok, vitória do Liverpool. Tal. Muito pelo mérito da substituição dele. Isso é um fato que muita gente não lembra. Isso mesmo, muito por mérito que o Salah saiu e chega na volta, cadê Salah? O PSG simplesmente foi a mesma coisa lá, né, que aconteceu no Parque dos Príncipes, na ida, né, que o Liverpool atacou pouco e fez um gol. E o PSG atacou muito e o Alisson teve que salvar o Liverpool. Sobre o Salah, né? Voltando para aquela questão da semifinal da Champions. Oitavas. As oitavas, o Salah no jogo da volta nem da ida apareceu. E em Anfield, pior ainda, porque o Liverpool atacou tanto, só que aconteceu a mesma coisa. O PSG atacou pouco, com o Donnarumma fazendo milagres, e o PSG empatou o agregado e nos pênaltis, infelizmente, Alisson não é pegador de pênalti. Isso a gente viu desde a Copa até mais recentemente contra a Bolívia. Sim. E isso custou a eliminação do Liverpool. Muito por causa de que o Salah, ele desapareceu. Eu vou fazer um questionamento antes. O Rafinha vai ser o último tópico, tá, galera? Pra gente entrar mesmo. Que o Vitinha a gente vai questionar agora. Mas o Yamal e o Dembélé, eu acho que o Fá compartilha um mesmo pensamento de que tanto faz quem fosse o ganhador entre os dois. Estaria justo. A gente vai questionar isso também daqui a pouco, galera. Mas a gente vai falar do Vitinha antes, porque eu vou começar falando do Vitinha. É que assim,
Mérito, ele tá em terceiro. Merecido, não. Merecido, a gente tem que botar que merecer e não tá no top 10? Sim. Agora no top 3, não. Não é mérito dele. Ele ganhou a Nations. Ele ganhou Champions, Copa da França, e Ligue 1 e Supercopa da França. Mas vamos lá. O PSG tem uma coisa que o Barcelona não tem. Ele tem obrigação de ganhar título, principalmente dentro do território francês. O PSG não ganhar Ligue 1, não ganhar Copa da França, não ganhar Supercopa da França é vexame. Assim, o Vitinha não tem muito o que dizer, né? Foi uma temporada incrível do Vitinha, sim. Foi números bons do Vitinha, sim. O Vitinha jogou bem, sim. Foi dos melhores meio-campistas do mundo, sim. Mereceu o top 3? Não. Ele mereceu o top 10? Sim. Só que top 3, como o Tenin falou, não mereceu. Eu botaria ele lá pelo top 5, top Talvez o top 4. 6, top talvez 5. o top 4 pra ele tava talvez justo. o top 4. Agora a gente vai falar do primeiro Exatamente. e do segundo lugar. Que eu vou falar os números, né, primeiramente dos dois, mas assim, quem ganhasse tava bom, tava justo. Quem ganhasse, final. Só, o injusto mesmo foi com o nosso brasileiro. Mas vamos lá. Os números do Dembélé. O Dembélé fez 60 jogos, 37 gols, 14 assistências, 24 grandes chances criadas, 2.2, né, no caso 2.28 passes decisivos por jogo, dribles certos foram 1.42 e ganhou 4 títulos na Supercopa da França, tá? Copa da França, Liga e Champions. Esses são os números do Dembélé, o nosso bola de ouro atual. O Yamal fez 62 jogos, 21 gols, 22 assistências, 43 grandes chances criadas, 1,66 passes decisivos por jogo, 4.24 dribles certos e ganhou 3 títulos. Bom, vamos lá. Vou deixar o Fá falar primeiro, depois eu vou dar minha opinião com base no que ele falar. Sim. De quem ganhasse aqui, realmente, tanto faz, né? A disputa era entre Dembélé, Rafinha e Yamal. Quem ganhasse entre esses três, pra mim, estaria bem. Foram os 3 melhores da temporada indiscutivelmente. E, sinceramente, não tinha muito o que discutir, né? O Yamal... Começamos com o Yamal. A temporada que o Yamal faz... Uma temporada de um cara muito decisivo. Ele foi, tipo assim, um cara que pegou um Barcelona, principalmente nos momentos piores, e botou nas costas. Não. A gente tá falando de um Yamal, que foi... Que, assim, se a gente tira o Rafinha, o Yamal é o dos que mais tentou naquela semifinal contra a Inter. Porque o Rafinha foi o cara que fez a virada momentânea do Barcelona lá no Giuseppe Meazza. Sim. Agora a gente vai entrar pra... Não é polêmico, acho que aqui até pessoas de fora concordam que o Rafinha está no top 5. É o momento mais injusto, parece realmente um boicote ao futebol brasileiro. Porque, vamos aos números do Rafinha. Foi o que mais teve jogos, né? Ele teve 64 jogos, mas ele teve 38 gols, ele teve mais gols que o Dembélé. Ele teve 23 assistências, teve mais assistências do que o Yamal. Ele teve 46 grandes chances criadas, teve mais do que o Yamal e do que o Dembélé. Teve 2.64 passes decisivos por jogo, lembrando que ele jogou muitas vezes ou pela esquerda, como um meia de ligação pela esquerda, não, um meia esquerda, e às vezes, muitas vezes, como um meia central, e de vez em quando ia pra ponta direita. E, galera, ele só perde, mano, em dribles certos, que ele tem 1.22, então ele perde pros dois. E títulos ganhos, ele tem a mesma quantidade do Yamal. Então, tipo assim, eu não sei qual foi a critério da France Football pra botar ele em quinto. Eu não tenho ideia de qual foi o contexto. Eu não tenho ideia, porque até melhor nota geral ele tem. Ele tem 7.86, enquanto o Dembélé tem 7.70 e o Yamal tem 7.80. Então, tipo assim... Não tem um contexto, não tem uma explicação plausível. Se a gente for botar que o The Best vai levar em conta os números e que o próprio France Football devia levar um pouco em contexto isso,
o Rafinha era candidato disparado à bola de ouro. É, assim, né? Antes da gala da bola de ouro, eu já tinha a impressão de que o Dembélé ia ganhar, né? Sim, sim. Só que para mim, né, o segundo colocado ia ser o Rafinha. E o terceiro ia estar o Yamal. Sim. O Yamal, na realidade, eu não vou mentir, o Yamal eu pensava que ele ia estar entre terceiro e quinto. Porque eu não cogitava o Yamal tão assim acima. Uhum. Já foi um pouco mais depois que eu comecei a cogitar ele como real vencedor, né? Eu acho que o Melhor. que mais cogita pro Yamal pegar esse top 3, no caso esse top 2, foi o desempenho dele individualmente, né? O tão decisivo que ele começou a ser no final da reta final da Champions, na reta final da La Liga, na reta final da Copa, né? Do Rei. Que foi onde ele apareceu de vez e mostrou, vai dar a cara a tapa. Eu acho que foi mais por isso também. É, realmente, porque o que o Real Madrid apanhou pro Barcelona, muito por causa do Yamal, é surreal. E também querendo ou não, o Yamal ele apareceu mais no final da temporada. Só que o Rafinha ele também apareceu em momentos do final da temporada. Só que o Yamal ele começou a aparecer realmente mais e mais no final da temporada. Se a gente pega desde o início da temporada. Eu vou discordar só de uma falar. frase sua. Só uma frase sua. Que pra mim, o Rafinha desde o começo foi o cara que tava levando um Barcelona em um rumo. Vamos lá. O Barcelona tava em um rio que o rumo ainda tava um pouco indefinido. E tipo assim, o Flick mostrou o caminho, mas os jogadores ainda estavam meio confusos. E o Yamal foi o cara que falou, galera, é assim, bora assim, eu vou ser o cara do meio aqui, eu vou botar a abraçadeira no braço e eu vou falar, eu sou o cara. Tanto que, se não me engano, ele foi capitão em algumas vezes quando alguns jogadores estavam fora. Então, eu acho que ele não foi assim, espetacular no começo, mas cogitar ele desde o começo foi exatamente por essas atuações. Isso mesmo. O Barcelona, nessa temporada, ele pode se dividir em duas pequenas eras, se é que se pode dizer assim. Que no caso é a era Rafinha, que é do início da temporada, que ele destrói tudo, né? Quase bate o recorde do Cristiano Ronaldo na Champions. Sim. Que, né? A gente não... Que sim, ele teve 2 jogos a mais, só que, querendo Ele ou não... bateu um recorde, acho que de participação em gols, né, na Champions. É, isso mesmo. Só que assim, em gols em si, o Cristiano Ronaldo segue tendo esse recorde. Sim, sim, sim. Mas, voltando, né? O Rafinha tem um início de temporada avassalador, né? Ele é o cara que chama a responsabilidade no Barcelona. É o cara que, como você mesmo disse, dá um rumo pro Barcelona. Que depois o Yamal, ele já tendo esse rumo, começou a, né, ampliar ainda mais esse caminho, abrir mais caminho pela frente. E no final da temporada é o Yamal quem mais decide. Sim. Só que o Rafinha, ele no final da temporada não desaparece por completo. Ou seja, o Yamal, querendo ou não, ele é quem mais aparece no final. Só que no final da temporada o Rafinha também aparece. Ele aparece se não me engano, no jogo da ida e na volta da semifinal da Champions contra a Inter. Que ele é o cara que faz o gol que parecia que ia classificar o Barcelona com uma virada histórica em Milão. Infelizmente, tomou a virada. E é bastante triste ver o que fizeram com o Rafinha, né? Porque, pô, ia mal, tem muito caminho pela frente e quase certeza vai ganhar diversas outras bolas de ouro. Sim. Dembélé era o ganhador quase que indiscutível. E o Rafinha, pode ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Vini, que foi uma temporada e depois o nível decaiu. E bom, galera, esse foi o vídeo. Eu falei uma opinião, talvez tenha saído mais cedo ou depois desse vídeo aqui. Eu não sei, porque a ordem do NRG é todo maluca. Um vídeo, da minha opinião, completa só sobre a bola de ouro, no caso focado no Rafinha, se vocês quiserem ver um pouco mais.
Um pouco mais, não, um pouco menos, porque o vídeo não é tão longo, né? Acho que eu falei mais aqui. E muito obrigado pela participação, Fá. Volte mais vezes para questionar mais prêmios e talvez mais Libertadores aí, Champions League. Então, galera. Pode falar, Fá. O Facito travou, galera. O Léo Ortiz merecia a bola de ouro. Com essa fala, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até o próximo vídeo e tchau. Tchau.